E aí, todo mundo? Aqui é o Maurício da Soft River Iscas Artificiais. Vou mostrar nesse vídeo para vocês um pouquinho sobre o processo de fabricação das nossas iscas. O primeiro passo, então, é a gente esquentar o plastisol. Então, eu estou usando para fazer esse aquecimento no micro-ondas, né, que é a forma que eu utilizo para esquentar o plastisol. Eu estou usando um Pirex. Esse é o menorzinho que eu encontrei no mercado, tá? Mas pode ser utilizado xícara, qualquer outra coisa que vocês tiverem em mãos aí. Pessoal, fiquem à vontade para utilizar os comentários abaixo para tirar dúvidas, tá? Eu posso explicar um pouquinho mais sobre o nosso processo aqui de fabricação. Então agora já coloquei o corante, né? A ideia é colocar um corante branco. Então isso vai ser a parte da barriga da nossa isca, né? Então a nossa isca ela simula um peixe. A ideia é fazer uma barriga parecida com o que é natural ou encontrado na natureza, que é uma barriga branca. Esse corante também é um corante com efeito perolado, então ele dá um pouquinho de brilho, além de dar a tonalidade branca para a nossa isca. Aí estão as formas de alumínio usinado, então elas dão um acabamento excelente para as iscas em geral, né? Elas deixam com um acabamento de superfície, um brilho superficial muito bom. Agora, com o nosso plastisol já aquecido, a gente começa a derramar ele dentro das formas. Esse é um processo delicado, tem que cuidar para não derramar fora nas bordas da forma, né? Senão fica tudo borrado e não fica bacana o acabamento final. Então, um dos problemas que a gente encontra quando faz isca em pouca quantidade, como eu faço, né? É manter a temperatura ideal do plastisol na hora de derramar. Então, vocês vão ver que esse fio de plastisol ali na hora ele esfria muito rápido, que acaba atrapalhando bastante na hora de fazer essa etapa, tá? Mas nada que voltar para o micro-ondas mais uns segundinhos não ajude. Foi o que eu acabei fazendo aqui, eu precisei reaquecer o plastisol para partir para as últimas duas formas ali, né? A ideia é cobrir só a parte da barriga da isca mesmo, para que dê aquela impressão de ser uma isca viva, né? Para que remeta o quanto mais possível a um peixe de verdade. Essa é a ideia da nossa fabricação. Partir agora para a parte da listra da isca artificial. Nesse caso, eu estou reaproveitando um plastisol que eu pintei e pigmentei ele de preto e coloquei alguns glitters, né? Alguns flocos pretos também para dar uma impressão mais natural. Então aqui a ideia é fazer a parte da listra lateral da nossa isca. Eu achei que era pouco plastisol e acabei colocando um pouquinho a mais do plastisol in natura, por assim dizer, para complementar essa quantidade. Eu não gostei muito da tonalidade que ele estava, então eu queria um pouco mais escura, que era para dar um destaque maior na isca. Acabei utilizando mais corante líquido aqui nesse caso, para chegar na tonalidade ideal. Já na tonalidade ideal, então, partimos para fazer o despejo dele novamente na forma. A ideia aqui é fazer uma listra, uma camada bem estreita, né, para que seja realmente só uma listra quando a gente olhar a isca de lado. Então aqui eu estou usando bem pouquinho plastisol mesmo, só fazer uma camadinha estreita entre a barriga e as costas da nossa isca. Finalizadas as formas grandes, eu peguei a forma de 4 polegadas, então, que são as menorzinhas, né? E também vou fazer a listra nelas. O problema dessas formas é que elas são menores, mais estreitas e é um pouco mais difícil de despejar o plastisol nesse caso.
Outra falha minha nesse momento aí foi não reaquecer o plastisol. Então, notem que ele está mais viscoso do que na colocação anterior. Isso também acaba atrapalhando um pouquinho, mas um pouquinho de prática você acaba contornando essas dificuldades aí. Finalizado então a parte da listra, vamos para as costas. Aqui eu estou usando o plastisol sem não corante e eu quero fazer as costas desse peixe rosa, para lembrar uma manjuba, por exemplo. A minha ideia era utilizar um pouco do corante vermelho e um pouco do corante violeta para chegar no rosa, né? Eu não tinha corante rosa pronto. A ideia é misturar as cores para chegar no ideal. O corante vermelho eu utilizei o corante líquido mesmo, e para o violeta eu tinha um corante perolado em pó. Então é o que eu estou utilizando aqui nessa mistura para ver se eu consigo chegar num rosa. Esse corante perolado, então, ele dá uma solidez muito, muito forte, muito bonita no plastisol, mas eu ainda não tinha gostado muito dessa cor. Tava puxando meio para um laranjado, assim, não tava muito bacana. Então, acabei utilizando um pouquinho mais do corante violeta para ver se eu corrigia isso, né? Acabou dando certo. Hoje eu alcancei uma tonalidade rosa bem bonita, bem brilhante. E agora, a última etapa de colocar as costas do nosso peixe. Então, começando pelas formas maiores, de 6 polegadas. Depois de finalizar então a colocação do plastisol, a gente tem que deixar essas formas esfriarem naturalmente. Isso é importante para o acabamento final. E voilà, aí estamos com a nossa isca já finalizada. E esse foi o resultado final da nossa isca. Admito que eu fiquei muito impressionado com essa tonalidade rosa. Então, com o plastisol quente, a gente não consegue ter ideia de como ele vai ficar acabado, né? Apesar de ter uma noção muito boa. Então, eu me impressionei bastante com esse acabamento do rosa das costas da isca. A listra também ficou estreita, que era o que a gente queria. Abrindo agora a forma pequena. Então, nesse caso, a listra ela não ficou muito estreita, né? Como eu comentei, a forma pequena ela realmente é um pouco mais difícil de fazer esse tipo de acabamento no detalhe. Ela ficou um pouco mais grossa que na forma grande. Mesmo assim, ficou bacana e separou muito bem as costas da barriga. Por fim, já com os olhos colados, esse é o resultado final da nossa isca. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.